agradecendo a Deus por esse tempo, agradecendo pelo cuidado, os propósitos e o carinho do Senhor para conosco, para com o nosso trabalho, para com os nossos projetos. Vamos agradecer o Senhor o que produzimos na semana que terminou, pedindo a Ele a bênção para essa próxima semana, que nenhum de nós sabemos nada sobre ela, só sabemos que Deus vai estar conosco, e isto é o suficiente. Vamos então curvar as nossas cabeças, orar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Pai querido, nós queremos nesta manhã agradecer o Senhor mais uma vez pela bênção de podermos estar na Tua presença como igreja. Agradecemos, ó Deus, pelo carinho que o Senhor dispensou sobre nós todos esses dias dessa semana que terminou. Pelos livramentos, pelo discernimento, ó Deus, das situações e circunstâncias. Louvamos-te, ó Pai, porque se estamos aqui, é porque algo do Senhor tem para trabalhar, algo o Senhor tem para trabalhar nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós abrimos os nossos corações diante do Senhor e pedimos que o Senhor ministre com graça e com misericórdia. O Senhor esteja, ó Deus, acompanhando aqueles que ainda não chegaram, dando, Deus, a todos o cuidado paternal do Senhor. Obrigado, Pai, pela bênção de podermos nos reunir em Teu nome, livremente, glorificá-lo e honrá-lo através desse ato cultico. O Senhor esteja produzindo, Deus, os efeitos eternos nas nossas vidas e em todos aqueles que participarem indiretamente desse tempo nosso com o Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos louvar-te também por aqueles irmãos que estão já conectados conosco via internet, por aqueles que ainda conectarão, que o Senhor esteja de uma maneira muito especial, trabalhando também nas suas vidas. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos com o Senhor em um ato cultico coletivo, nessas primeiras horas desse dia. Teu nome seja honrado e glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Vamos fazer essa leitura alternadamente, mesmo assentados. Salmo 29. Salmo de Davi, que tributa a Deus governo sobre todas as coisas, Deus que fala, um Deus que age, e quando fala e age, as coisas acontecem. Alternadamente, irmãos, Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano.
A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnunda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Eu fico pensando, irmãos, claro que toda vez que lemos a palavra de Deus, a gente sabe que esta palavra é inspirada por Deus. Ela não é psicografada. Ela é inspirada. Há uma diferença muito grande com relação a isso. Segundo a psicografia, a pessoa sai de si e escreve. A inspiração, ela é dada por Deus no momento real de existência. Então, a vida desses irmãos que escreveram a palavra de Deus, elas estavam acontecendo. O que eles fizeram foi, movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, pegaram uma caneta e escreveram isso. E Deus foi levando-os a escrever esse texto. Quando eu olho para esse texto aqui, eu fico pensando assim, que esse texto não brotou da mente de Davi sem uma experiência real na vida dele. E eu fico pensando que onde Davi estava, o fato é que Davi estava próximo a uma floresta, próximo a um plantio de cedro, e talvez até ele estivesse mesmo tendo essa visão desse acontecimento, uma tempestade tremenda. E ele estava prestando atenção a essa tempestade em um determinado momento. E aí, aquela visão dele, de enólogo, ele diz, vou pôr isso no papel. Porque isso é maravilhoso. O vento bate, desnunda todas as árvores, os relâmpagos cruzam os céus, o vento vem, joga árvores, cedros no chão, e ele vai olhando todo esse desenvolver de uma ação de Deus, e aí ele coloca isso no papel. Agora, o que eu acho fantástico é que parece-me que depois que passa a tempestade, ele vê algo de espetacular acontecendo. Olha o que ele vê aqui. Uma corça dando a cria. Então o que ele faz? Ele diz para mim e para você que esse Deus deve ser dado a Ele, tributado a Ele, toda a glória, toda a força, porque Ele é o que faz acontecer todas as coisas. Aquilo que nos parece destruição, é Ele que faz. A tempestade, é Ele que a controla. Tudo Ele controla. O nascimento de uma corça. É comum isso. Comum. E que eu tenho na mente que Davi gostava de corça. Porque a corça é um animal que ele sempre está incluindo nos seus hinos. Ele gostava. Então o que Davi está dizendo é que eu e vocês somos chamados a prestar atenção na voz de Deus. Porque a voz de Deus faz acontecer tudo que está acontecendo. Mesmo que seja uma tempestade. Mesmo que essa tempestade arranque o cedro do Líbano. Mesmo que essa tempestade faz rolar árvores como cabritos pulando. Deus está no comando. Mesmo que a minha e a sua circunstância sejam circunstâncias que nos meta medo.
que nós nos sintamos extremamente desprotegidos. É a voz de Deus, é o comando de Deus que está no controle dessa tempestade. Então a Ele, eu e vocês, devemos tributar toda honra, toda glória e todo louvor. Deus está falando. E quando Ele fala, obedece-se o que Ele fala. A natureza faz isso. E a pergunta que eu quero começar essa reflexão nossa hoje de manhã é eu e você. A natureza, ela não é racional. Ela não é racional. Eu e vocês somos. O que a natureza faz é obedecer o que seu Criador diz. E ela não tem opção de não fazer. Quando Deus fala à natureza, ela não tem opção de dizer não. A tempestade chega, o cedro que está lá plantado há dezenas de anos são arrancados, a corça dá a sua cria, pode até não ser o tempo dela, mas ela dá a sua cria fora de tempo. O texto diz que ela deu a cria, não diz que é fora ou se é no tempo. Agora eu e vocês, Deus fala-nos para ser obedecido. Mas às vezes nós ouvimos e não obedecemos. Nem quando damos glórias ou graças a Ele pelo que está acontecendo. Às vezes nós cultivamos um coração de gratidão diante de Deus, porque a chuva que está caindo lá fora está atrapalhando alguma coisa. Eu estava dando um giro, eu não sei com qual dos irmãos, lá no Bet Shalom. Eu tinha plantado alguns pés de jabuticabas bonitos, lá já estavam, inclusive, florindo um deles. E aí depois nós passamos lá e estava peladinho, né? E aí as formigas atacaram o pé. Aí eu disse, eu não sei se foi irmão Bendito, foi com uma dessas pessoas que caminham comigo lá. Aí eu disse, você sabe o que é gostoso, meu irmão? É que é a melhor época para as formigas fazerem isso. Primeiro, porque essas mudas foram plantadas recentemente. E nós estamos num período de seca. Então, essas mudas sem as folhas, toda a energia dela vai ser despendida para criar raízes, para buscar água. Elas não vão estar preocupadas com as folhas, em mantê-las. Ela vai buscar água. Tudo Deus comanda. Por que os pés de manga não foram picados? Então, olhe para a vida e diga assim, Senhor, a tua voz comanda todas essas coisas. Todas elas. Eu acho interessante que é uma tempestade e não é das pequenas. Talvez Davi esteja numa caverna, escondido, e não continuou fazendo o que estava fazendo. Mas ele diz para mim e para você assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, tudo quanto Deus faz tem a ver com seu caráter, é isso que ele está dizendo. Santidade é o caráter de Deus. Então Deus, irmãos, não erra. Eu posso não ter o discernimento, e às vezes nós não temos mesmo o discernimento de perceber que é Deus que está fazendo isso. Que é Deus que está no controle dessas coisas. Então eu posso até dizer, e não tem nenhum problema dizermos isso, Senhor, eu não estou entendendo nada,
mas glorificado seja o teu nome por isso que está acontecendo. Porque o Senhor é que diz o que tem que se acontecer. Então a voz do Senhor é que dá o comando, irmãos. Haja terra e houve terra. É isso. Abra-se o mar vermelho se abriu. Outros ele nem precisou dizer. Aconteceu. Então, irmãos, esse início de semana, vamos cultivar isso. A voz de Deus é a que dá o comando para tudo acontecer. De uma tempestade à beleza da cria de uma corça. Pense vocês. Uma tempestade acaba de acontecer, arranca cedros, despedaça cedros. Aquelas árvores enormes ficam pulando na floresta como se fossem cabritos. E aí aparece um animalzinho frágil, dando a sua cria. E aquela criazinha, ela está por conta do Senhor. Frágil. É essa a inspiração de Deus na vida de Davi quando ele compôs esse hino. Diga para o meu povo, Davi, o que você está vendo. E isso ficará pelos séculos dos séculos. E isso será cantado. A gente não canta esses hinos, mas esses hinos são cantados entre o povo de Israel. Porque é um hinário. Os salmos os salmos e hinos do povo de Israel. Eles cantam esses salmos. Agora vocês imaginam se esse salmo, se a gente soubesse cantar esse salmo. Eu imagino que deve ser um salmo fantástico para ser cantado. Deus é que comanda. Tanto as coisas grandes quanto as coisas pequenas. Deus é que cuida das coisas grandes e pequenas. Eu estava falando para o Samuel, o filhote de homem, é o que mais dá trabalho. O filhote dessa corça criou-se, ficou meio tonto, aonde eu estou, que negócio grande é esse? Firmou o pezinho, foi mamar e depois já estava correndo. Os nossos dão trabalhos a vida toda. A vida toda. Enquanto vivermos. Enquanto vivermos. Então, queridos, a voz do Senhor comanda todas as coisas. Vá com isso para casa. Coloque isso no seu coração. Há um comando nesse universo, irmãos. E aí ele diz, tributa a Deus, você que sabe disso. Que a voz do Senhor é o que manda. Como isso vai dar tranquilidade a mim e a você? Como as nossas preocupações diminuem quando nós consentimos nisso. Quando nós apreendemos isto. Quando nós concebemos isto. Porque isso não pode ser uma palavra vazia, irmãos. Tem que ser uma palavra que se torne realidade, historificada, através da minha e da sua vida. Senhor, eu sei que Tu estás por trás disso. Eu sei que o Senhor sabe. Se há uma voz para ser dada de comando para isso ser revertido, é o Senhor que vai fazer isso. Em meio a toda essa tempestade. E nós precisamos de acreditar nisso, irmãos. Deus quer que eu e vocês, enquanto crentes, torne isso realidade na vida. As pessoas precisam de ouvir isso.
As pessoas precisam de saberem que nós cremos num Deus que faz assim. Um Deus que está no controle. Esse é o nosso Deus. E isso tem que ser visto todos os dias na vida de todos nós. E a prática disso sou eu e vocês. Testemunharmos isso. A gente tem medo de testemunhar que Deus faz isso. Sabe por que a gente tem medo? A gente tem medo porque nós não temos confiança suficiente em Deus para reafirmarmos e afirmarmos na vida que Ele é Deus. Você fica pensando, e se Ele falhar, como vai ficar a minha cara, a minha reputação? Irmãos, Deus é um Deus de caráter. Nós acabamos de ouvir isso. E o caráter de Deus não o deixa ser diferente do que Ele é. Ele é Deus. Ele não pode ser outra coisa, irmãos. Não pode ser outra coisa. Eu sempre falo assim, Senhor, haverá testemunho disto, para o engrandecimento do Teu nome. Eu vou dizer para as pessoas, eu quero experimentar a ação do Senhor sobre isto. E eu vou contar para as pessoas. Eu vou proclamar isso de todas as maneiras. Assume esse compromisso diante de Deus. E Deus vai fazendo e você vai assumindo o compromisso. Conte. Como eu gostava do tempo do rádio. Como eu gostava do Davi Miranda de algumas décadas atrás. Ele dizia com aquela voz rouca, conta a benção, irmão. Aquela transmissão horrível, que eram os rádios de válvula ainda. Conta a bênção. Hoje, irmãos, a gente tem a bênção e não conta a bênção. E se conta a bênção, glorificamos a nós mesmos. Esquecemos do Senhor da bênção. Conta para as pessoas que Deus está fazendo na sua vida. Conta para as pessoas, conta para os amigos. Fala assim, vamos parar um pouquinho de falar sobre o Corinthians, vamos falar sobre Jesus. Deixa eu dizer para você algo melhor do que o Corinthians aconteceu na minha vida. Diga sobre Jesus, o que Ele está fazendo na sua vida. E conta para as pessoas que estão à sua volta. Eu estava vendo, irmãos, algumas pessoas evangelizando de uma determinada denominação. E eu fiquei pensando comigo assim, por que nós evangélicos, a gente não consegue mudar a nossa metodologia? Por que nós somos tão assim fechados, tão querendo que a coisa continue como sempre foi? Por que você troca de roupa? Por que você não fica vestindo a mesma roupa que você vestiu quando você era adolescente? Não dá, mudou o tempo, mudou a moda. Dá uma olhada no seu vestido de noiva, você que tem mais de 30 anos de casado. A menos que você já estava à frente da sua época. Nessas fotos que eu estou recebendo, eu recebi uma foto do casamento das Ulcides. Da irmã Ulcides. Os dois têm mais de 80 anos. E uma das meninas que estava perto falou assim, puxa vida, eu me casaria com esse vestido. Agora eu disse assim, sabe de quem que ela era filha? De médico. Então será de onde esse vestido veio? Eu não vou perguntar para ela. Mas casaria com algumas modificações. Então por que nós não olhamos hoje? Olhamos para a roupagem que a gente tem transmitido o Evangelho. Sabe o que as pessoas querem ver hoje, irmãos? Não é você bater na porta dela e entregar um folheto. Não é nos reunirmos na praça e alguém ficar gritando lá fora. O político está fazendo isso para tudo quanto é lado. Cantores estão fazendo isso.
Sabe qual é o melhor e mais eficiente método de evangelismo? Você e eu, aonde nós estamos inseridos. Contarmos para a pessoa tete a tete, olha, Jesus está fazendo isso para mim, caminha comigo. Você como chefe, abrir a sua empresa e fazer ali um café com Deus. Abrir a sua empresa e dizer para as pessoas que aquela empresa está caminhando, porque Deus está abençoando a empresa. É contar para as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida, tete a tete, irmãos. Tete a tete. A voz do Senhor comanda todas as coisas. A minha vida está sendo comandada pela voz do Senhor. E se o Senhor diz que eu não devo fazer, eu não faço. A voz do Senhor comanda todas as coisas. Por que isso acontece na sua vida, sendo você pastor? Eu ainda não descobri, mas está acontecendo porque Deus está comandando esse negócio. Eu ainda não sei porquê, mas Ele está fazendo acontecer isso. Porque não é o diabo. Ele não tem poder para fazer qualquer coisa na minha vida acontecer. Deus está no controle. Ainda que seja o diabo. Mas o diabo está a serviço do Deus que comanda. Eu ouvi uma história aí. E coisa de internet você não sabe se é verdade. Por isso que a sua vida é que precisa dizer para as pessoas. Diz que tinha uma pessoa muito crente, uma senhora muito crente, e que tinha uma distribuição de cesta básica, eu não lembro mais os detalhes. Tinha uma distribuição de cesta básica, a pessoa que estava lá era uma ateia, e falou assim, vamos mostrar, ela diz que esperava em Deus, que Deus iria suprir a sua necessidade. Isso no rádio, eu não sei como isso foi feito. Tem os detalhes. Aí a pessoa falou assim, vamos pregar uma peça nessa senhora crente. Vamos mandar uma cesta básica para ela falar que foi o diabo que mandou. A pessoa foi, entregou, falou, mas eu quero dizer para ela, muito obrigado, Deus tal. Falou, não, isso aqui não foi Deus não, foi o diabo. Não é, mas o diabo é um bom servo quando Deus manda. Sim, senhor. A voz de Deus comanda todos os acontecimentos. Para o diabo mexer na vida de Jó, ele teve que pedir permissão ao Senhor. Eu sou do Senhor, você é do Senhor. O diabo não toca naqueles que são do Senhor, a menos que o Senhor permita. E pode tocar em mim quem quiser, se o Senhor for o superintendente desse toque. Não tem nenhum problema, porque esse toque, seja de quem quer, tem um fim divino. Tem um fim divino. A voz do Senhor comanda todas as coisas. Da tempestade à cria frágil de uma pequena corça. E aqui uma lição para as mães. Acabei de dizer isso para uma das mães que chegou aqui primeiro hoje de manhã. Se Deus traz a cria após uma tempestade, aquela cria vai sofrer tempestades na vida. Porque tempestades não chegou lá só aquela vez. Virão outras tempestades. Mas Deus preservará até quando Ele quiser preservar aquele filhotezinho. Mãe, põe isso na sua cabeça. O seu filhote chegou a esse mundo porque Deus o protegeu.
Você não teve nenhum domínio quando ele foi tecido no seu ventre. Por que você quer dominar agora, quando ele já está por conta do Senhor e da vida dele com esse Senhor? Sempre, minha irmã, sempre por conta do Senhor. Mas só viu como que a gente começa a preocupar às vezes, irmã Iole? E às vezes tira a nossa paz. Isso tira o nosso sossego. Somente quando esses meninos vão casar. Quando esses meninos vão sair para fora. Como é que os corações ficam desassossegados? Hoje estava saindo, aliás, essa semana eu e o irmão Mané estava saindo, tinha um menininho querendo entrar na igreja. E eu disse para ele assim, para a mãe, aliás, para a avó, depois que a mãe chegou. Ele é inteligente, ele quer cuidar logo da vida espiritual dele. Cuide para que ele preste atenção na vida espiritual dele, desde pequenininho. Ela diz, ele quer entrar. Falei assim, então, ele quer cuidar da vida espiritual dele. Cuide vocês para que ele tenha essa realidade. Aí, puxei conversa com ele, eu perguntei o nome, quantos anos ele tinha. Aí ele falou assim, eu tenho 2. A avó falou, não, ele tem 2. Eu falei, ixi, então está na hora de casar. A mãe diz, misericórdia. Claro que isso é uma conversa para puxar assunto. Mas é assim que a gente faz. Nos preocupamos. Mas a voz do Senhor é que comanda, irmãos. Portanto, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnunda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Olha que coisa fantástica, que hino lindíssimo. O Senhor vai dar a mim e a você força para continuarmos. E mesmo em meio à tempestade, Ele vai dar-nos paz. E esta paz é gerada no meu coração, que diz assim, o Senhor presidirá para sempre, como Rei absoluto. Irmãos, aqui está a prática. Ao sair daqui nessa manhã, preste atenção se isso tem sido prática na sua vida. Cheque as suas ações. Porque às vezes a sensação que eu tenho é que muitas vezes sou eu que controlo as coisas. Por isso que gera um desespero tremendo nas nossas vidas, irmãos. Porque no fundo, nós sabemos que não controlamos nada.
Nada. Nem ninguém. O Senhor, o meu e o seu Deus, presidirá para sempre, como um rei absoluto, que na verdade Ele é, e me dará paz e força. Se eu conceber isso, irmãos, eu estou concebendo o segredo da vida. A voz de Deus é majestosa. A voz de Deus é poderosa. Quando Ele fala, se ouve o que Ele fala. E quando Ele fala, se faz o que Ele fala. Isso me dá força. E isso me dá paz. Vamos celebrar a esse Deus cantando um hino de gratidão. Hino de número 61. Pode também. Começa a preparar o 154 que nós vamos cantar também. Eu não sei qual é não, mas o presbítero Pedro diz que assim deve ser cantado, vamos cantar. Se Deus moveu o coração do Senhor para isso, vamos fazer isso. 61 primeiro, depois 154. Vamos colocar em pé, irmãos. O hino de gratidão a Deus. Não só pelas mães, mas pela vida e tudo que se envolve a esta vida, irmãos. E esse hino, ele dá alguns senões para a gente ver que a vida, ela tem tempestades, mas ela tem cria de corça após isso, ela tem uma realidade muito grande nas nossas vidas. 61. Pela aflição, mas também pelo perdão, pelas graças reveladas, pelo que já passou, pelo que virá. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou.
bom de cantarmos com eles é que a gente não só aprende a respirar quando estamos cantando, mas também que a nota ele leva até o final, né? Ele não tem, então isso dá a gente, aos irmãos e nós somos privilegiados porque a nossa igreja é uma igreja que a musicalidade dela tem uma dimensão histórica, né? Eu sei que é isso porque as fotos de corais antigos que estão chegando à minha mão são inúmeros desde sempre. Então tem corais aí de 1900 e bolinha. Então quer dizer, essa igreja tem uma realidade, Deus plantou aqui, continua plantando durante todas as gerações pessoas de musicalidade estupenda. Somos privilegiados. E ainda assim, nós cantamos às vezes sem cumprir toda a questão da partitura. 154, segurança e paz. Pelo vale escuro seguirei Jesus. Tem outra música, irmão Valdir? Vale escuro, seguirei Jesus, mas por tu seguro. É essa agora, né? Pelo vale escuro, seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto, tu dirigirás, ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, que ao meu lado vens, sim, estás comigo, sempre me sustens. Amém. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor
preside para sempre todas as coisas. Universo, o cosmos, Senhor, criado pelo Senhor. O Senhor coordena todas as suas movimentações. E ainda assim, ó Deus, com um coração imanente, o Senhor se preocupa comigo, o Senhor se preocupa com cada pessoa aqui presente. O Senhor move as grandes tempestades que são capazes de arrancar cédulos no Líbano. Mas o Senhor é capaz de cuidar da pequena cria, da pequena corça. Ó Deus, nós queremos nessa manhã dizer para o Senhor, ajuda-nos, Senhor, a apreendermos esta verdade, a historificá-la a cada momento no nosso dia a dia, com os nossos filhos. Dê-nos, Senhor, aquela paz gostosa de que o Senhor presidirá sobre eles todo o tempo, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é a Tua voz. E a Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, de glória e de poder. Nessa manhã, ó Deus, nós queremos glorificá-lo por esta palavra. E agradecer o Senhor pelo que ela tem feito em nós. Pelo que nós temos experimentado através do mover desta palavra. Da aplicação dessa palavra em nossos corações, pelo Teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, continue falando conosco. Dê às mães, ó Deus, nessa manhã, um coração não só grato, mas um coração confiante. Se o Senhor cuidou daquela corça para que ela pudesse dar a sua cria, e cuidou com certeza daquela cria, porque o Senhor cuida dos pardais, o Senhor vai cuidar também dos filhos dessas mães, algumas aqui nesta manhã preocupadas, chorosas, porque os seus filhos não prestam atenção no Senhor, não caminham mais com o Senhor. Mas, ó Deus, o Senhor é o Senhor que preside sobre a vida deles também. Dê-o então, Senhor, esta paz e dê a força do Senhor para que essas queridas mães caminhem altaneiramente, confiantes no Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo gostoso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos. Essa manhã, irmãos, nós estamos num trabalho especial. O departamento infantil vai ter um trabalho especial. E, na verdade, esse salmo era a minha meditação. Mas não era isso que eu tinha preparado para dizer para os irmãos. Porque essa foi meu café. Essa foi a minha alimentação. Para mim. Mas quando eu comecei a falar, eu não consegui parar mais. Então, é isso que Deus queria falar para mim e para você hoje nessa manhã. Mais nada. Com relação a mim, vai ter mais coisa que eles vão trazer, né? Então, quero dizer para os irmãos que, para o ministério em cima, que mudou o tema. Não é aquele tema que eu passei para vocês, né? Então é isso, a voz do Senhor preside e presidirá para sempre. E nos trará força e paz.